Se você tiver esses 3 ativos na sua carteira, você está jogando dinheiro no lixo. E para começar, não poderia ser outro, né? O queridinho dos assessores, o COI. Para quem não sabe, o COI é uma operação estruturada, ou seja, é como se fosse uma cesta de investimentos que você tem um hedge para uma situação, ou seja, você vai ter uma rentabilidade de renda variável, mas uma segurança de renda fixa. Bom demais para ser verdade, não é? Até porque não é verdade. O que acontece na verdade é que o COI, ele é um produto estruturado que ele tem muito preço embutido nele, muitos custos, taxas, comissões, markup. Então assim, às vezes só de você comprar o COI, naquele ato da compra, já tá perdendo uma parte do seu dinheiro. Claro que isso não é informado para você. Por mais que a CVM esteja trabalhando para melhorar essa situação que acontece, ainda não tá muito claro. E olha que doideira, existe um estudo da FGV que mostra que 93% dos COIs perdem pro risk-free ao longo do tempo, né? Risk-free é o livre de risco do mercado, no nosso caso o Tesouro Selic. Então 93% dos COIs que a gente tem aí no mercado perdem para um investimento sem quase nenhum risco. Para falar que não é quase um risco, é risco Brasil, né? Risco nacional. Mas assim, o Tesouro Selic ele consegue entregar mais rentabilidade com muito menos risco. Fora que também o COI não é que ele seja um ativo muito arriscado. O problema é que ele tem tanta taxa embutida nele que naturalmente não vale a pena. Existem COIs, inclusive, que a taxa cobrada neles podem chegar a 2% ao ano. Então, assim, um prazo de 5 anos, que inclusive é um prazo bem comum das pessoas colocarem COIs, você pode ter um charge ali de quase 10%. E tudo isso indo para o bolso do seu assessor e do banco que ele trabalha. Se você quer ter uma dinâmica aí do COI parecida, é só você montar uma carteira diversificada. Por exemplo, o Inter lançou o COI do Warren Buffett, né, recentemente, que basicamente ia comprar o benchmark da Berkshire, que é uma gestora do Warren Buffett, e te entregar uma volatilidade ali de renda fixa. Mas se você quer uma coisa parecida com isso, até porque o COI não vai te entregar o que ele prometeu, é só você comprar uma parte da sua carteira em Berkshire e a outra parte você expor a renda fixa. Então você não cria esse hedge mentiroso que o pessoal tenta te enfiar isso a todo tempo quando você está em contato com o assessor e consegue ter uma rentabilidade muito melhor e uma segurança também extremamente diferenciada. O segundo investimento é a poupança, né? A queridinha dos brasileiros atualmente, é um dos lugares onde os brasileiros ainda mais investem. Por mais que pareça um absurdo, talvez você já esteja familiarizado com esse termo, falando que poupança não é investimento. Aí você me pergunta, Leon, isso é sério? Realmente poupança não é investimento? Realmente, poupança não é. E por que não é investimento, Leon? Eu vejo lá rendendo dinheiro na minha conta, eu vejo que tá aumentando todo um pouquinho assim. Por que não é investimento? Porque a poupança não supera a inflação. E se a poupança não supera a inflação, você não tá ganhando dinheiro, você só tá perdendo menos do que uma pessoa que deixa parado na conta. Ah, Leon, então deixar na poupança é melhor que deixar parado na conta. É, mas pelo menos parado na conta ainda você vai ter uma liquidez melhor. Então assim, a gente tem que avaliar todas essas questões também. Então vamos supor que a inflação de um ano tenha sido toda ali acumulada 7% no ano. É um valor alto, mas é um valor possível. Se você tem uma poupança rendendo menos do que isso, você só deixou de perder mais dinheiro, quando na verdade você poderia ter atrelado seu dinheiro a um investimento muito mais seguro no mercado, que é o Tesouro Selic, ou um CDB de liquidez diária garantido pelo FGC, por exemplo, e ter uma rentabilidade 3 vezes maior, 4 vezes maior. E existe muito esse sentimento de investir em poupança, porque foi uma coisa criada muito para fazer esse sentido da palavra mesmo brasileiro. Ali é o dinheiro que eu vou deixar para fazer a minha poupança, né? Todo o dinheiro que eu ganhar eu vou colocar lá, mas na verdade você tá fazendo a mesma coisa no final das contas. Você tá dando um dinheiro pro banco usar e ele te retorna um dinheiro por conta disso, né? Os juros por conta disso. Só que na verdade, se você investisse tudo isso num CDB de liquidez diária, deixar 100% do seu patrimônio lá, você teria os seus ganhos exponencializados ao longo prazo. E agora que você sabe que o Tesouro Selic é mais seguro que a poupança, por exemplo, a gente fez uma comparação investindo R$100 mil no ano de 2024, o editor vai colocar as comparações aí na tela, e você pode ver que no Tesouro Selic o seu investimento rende o dobro do que na poupança e apresentando uma relação de risco e retorno muito melhor. Passando para o terceiro investimento, os CDBs ruins, ou como a galera gosta de chamar, o CD bosta, né? Então assim, são CDBs muitas vezes oferecidos por grandes bancos que não precisam oferecer uma taxa muito grande para o cliente, até porque o cliente não tá ali para aquilo geralmente, mas pela confortabilidade de não ter que mudar para outro banco ou para uma corretora, esses bancos acabam oferecendo CDBs com taxas como 80% do CDI, 90% do CDI, e não vale a pena você se expor a esse tipo de ativo. Você está deixando muito dinheiro na mesa. Então assim, não é um problema, não é nada imoral ou antiético que esses bancos fazem, mas existem opções muito melhores. Você migrar, às vezes, de um bancão para uma corretora ou um banco digital que geralmente consegue apresentar taxas muito melhores porque eles estão mais inteirados nesse mundo dos investimentos, você consegue ter essa transferência de investimentos e conseguir separar que um banco vai ser para você conseguir trabalhar com coisas mais como crédito, empréstimos, financiamentos, um outro banco focado para investimento, sabe? Então assim, vale muito a pena fazer essa transição, até porque esses CDBs, né, os CD bosses, eles fazem você perder muito dinheiro ao longo do prazo, porque esses 10% de rendimento a menos que você está tendo fazem uma grande diferença quando a gente olha de um período longo, assim, de 5, 10 anos. É assim, é um dinheiro que você deixa na mesa, assim, absurdo. Eu vou colocar mais uma comparação aí para você ver o tanto de grana que você está deixando na mesa. E não focando só em 3 investimentos ruins que você pode ter na sua carteira, mas é bom dizer que, assim, um investimento bom é aquele investimento que a gente conhece, que a gente sabe quanto
custa investir naquilo? Quais são os riscos que esse investimento me traz? E como que a gente pode fazer a melhor relação entre risco e retorno na nossa carteira? E se você quer uma carteira personalizada para você, clica no link da descrição que a gente vai marcar uma reunião sem compromisso, só para a gente apresentar um pouco da Stocks, da nossa metodologia, e fazendo sentido para você, a gente avança nessa parceria com uma carteira personalizada e propondo a melhor relação entre risco e retorno que você pode ter na sua vida de investimentos. Vale lembrar também que é muito importante a gente ter muito cuidado com bancões, gerentes de bancos, assessores e tudo isso aqui. A gente na Stocks, como nós somos consultores proibidos de receber comissionamentos por investimentos pela CVM, a gente consegue ter um alinhamento com seus objetivos muito maior. Até porque investir o dinheiro de um cliente é uma coisa muito mais delicada que só fazer um teste de perfil de investidor. A gente realmente vai a fundo, entende as suas dores, os seus objetivos e consegue trazer uma carteira extremamente personalizada para você. Se você gostou do vídeo, deixa um like, lembre de estudar sempre sobre todos os investimentos que vocês forem fazer. O mercado financeiro é muito cruel com quem tem desconhecimento sobre o assunto. Então não hesite, entre em contato com a Stocks para a gente montar uma carteira personalizada para você. Muito obrigado, um abraço.